Olá, camaradas. Esta é a segunda parte da discussão sobre Marx e matemática, e agora eu vou tratar especificamente de estudos empíricos marxistas. E os estudos que eu vou abordar são basicamente de macroeconomia marxista, então esses marxistas utilizam dados contábeis das contas nacionais, que têm inspiração keynesiana, eles transformam esses indicadores convencionais em indicadores marxistas e, por exemplo, constroem variáveis como mais-valia, taxa de mais-valia, taxa de lucro. é, por exemplo, você poderia ter uma discussão sobre participação dos salários, né? Não é exatamente uma variável marxiana, mas é um indicador, né, de participação dos salários na economia. Como assim, você tem taxa de mais-valia como indicador de exploração, você poderia ter a taxa de salário como também um indicador de distribuição de renda ou de indicador de exploração, né? A participação dos salários, como a participação do lucro seria um indicador de maior concentração da renda na mão dos capitalistas. Bom, então você tem uma série de estudos marxistas macroeconômicos, porque discutem economia no nível macroeconômico, né, no nível de agregados econômicos, mas transformando variáveis keynesianas da contabilidade convencional nacional para variáveis marxistas. Um dos autores, talvez não seja um dos autores de maior relevância, né? É um autor com certeza relevante, mas esse eu quis trazer justamente especialmente por ele ser conhecido não por ser marxista, e sim por ter desenvolvido um software estatístico chamado Gretel. É um software baseado em R, é um software livre, que frequentemente é utilizado por economistas não marxistas, né? Qualquer economista ou qualquer estatístico pode utilizar esse software. É, e você vai ter assim, uma série de ferramentas para análise estatística, análise econométrica. Esses autores fazem algumas pesquisas. O Cottrell, né, é um dos autores que faz publicações junto ao Cockshott. É, e com frequência essas publicações tratam de macroeconomia marxista. Eles fizeram análise em dados de painel para análise de taxa de lucro setorial no Reino Unido e identificaram uma tendência de convergência da taxa de lucro, fizeram análise de séries temporais da taxa de lucro dos Estados Unidos contra os seus determinantes. É, tem uma série de estudos que são frequentes ali, uma publicação por ano, sempre relacionada à matemática e métodos quantitativos, assim, em geral, matemática, estatística e Marx. Eu vou tratar aqui de alguns estudos empíricos que ficaram famosos, né? Weisskopf, de 79, que é um artigo seminal, em que ele propõe uma metodologia de decomposição da taxa de lucro. Adamir Marchetti, Eduardo Maldonado, Alessandro Miebai e Morrone, que é, tem uma interpretação sobre a economia brasileira a partir da taxa de lucro que foi calculado pelo Adalmir Marchetti, originalmente, né, na IPWT, que é uma base de dados bem interessante. A IPWT é uma base de dados para mais de uma centena de países, da década de 60 até agora. Então você tem um painel de dados muito rico, né, de base de dados marxistas. Então, por exemplo, se você quiser ter uma ideia de como é a taxa de exploração, como tem evoluído a taxa de exploração da África do Sul, né? Por exemplo, vai fazer um estudo sobre a África do Sul, por exemplo, e gostaria de saber como evoluiu a taxa de lucro na África do Sul, a taxa de lucro média, né? Que é uma variável obviamente importante para uma análise marxista, ter uma ideia de como está a rentabilidade do capital no país, como indicador de saúde, né, do capitalismo. Se a taxa de lucro é alta, o ambiente para os negócios é próspero, né? Se a taxa de lucro é baixa, obviamente, o ambiente para os negócios não é próspero. Então você poderia fazer uma avaliação dos cenários da evolução da taxa de lucro da África do Sul com alguma facilidade. Pelo menos a coleta dos dados é muito fácil, né? A partir da IPWT, você pode filtrar os dados e selecionar os dados da África do Sul para o período, lá provavelmente vai ter da década de 60, década de 70 até os dados recentes. É, Enfim, eu recomendo que vocês conheçam a base de dados
E aqui, nesse artigo que eu vou citar, né, são coletados dados dessa IPWT, desenvolvida pelo Marquette, dos dados do Brasil de 50 a 2020, e se faz essa análise. Além disso, vou apresentar um artigo do Kliman, é, em que ele discute a tendência de queda da taxa de lucro. E o Kliman argumenta que a taxa de lucro tem uma tendência de queda secular, que já foi identificada teoricamente pelo Marx, e agora o Kliman identifica e verifica empiricamente uma tendência de queda secular na taxa de lucro. Mas ele defende que essa taxa de lucro deve ser computada aos seus custos históricos. E essa discussão sobre custos históricos e custos correntes, que é uma discussão da contabilidade, na forma de contabilização dos custos, aqui na discussão marxista passa a ser relevante porque ela vai mudar a trajetória da taxa de lucro. A taxa de lucro a custos correntes vai apresentar uma tendência de queda muito menos acentuada ou não vai apresentar uma tendência de queda, enquanto a taxa de lucro a custos históricos vai apresentar uma tendência de queda mais acentuada. Então, a verificação assim, pelo menos nessa análise do clima, né, você tem uma tendência de queda da taxa de lucro que não vai ser verificada se a taxa de lucro for contabilizada a custos correntes, e isso seria uma forma equivocada de cálculo. Então, é um debate bem específico, né, mas eu vou trazer aqui também para ilustrar como a discussão sobre qualidade e quantidade está sempre presente nos estudos empíricos, porque aqui é uma discussão qualitativa, a forma como vai ser concebido o custo da empresa, né? E as diferenças qualitativas geram diferenças quantitativas nesse caso. Então, posteriormente vou apresentar a minha contribuição. Rapidamente vou apresentar um modelo de mudança de regime markoviano que eu proponho justamente uma solução para custos históricos e custos correntes dentro do cálculo de taxa de lucro. Isso é uma apresentação de um modelo estatístico que vai resolver um debate teórico, né? Resolver não, vai contribuir para o debate teórico. Além disso, apresento uma aplicação do modelo de estado de espaço, de tendência e ciclo, para a taxa de lucro, para a gente conseguir identificar os padrões de comportamento na taxa de lucro ao longo dos séculos. E a minha dissertação aqui eu citei, né? Eu faço um modelo de taxa de lucro contra as suas contratendências dentro de uma estrutura de vetor de correção de erros, mas essa eu não vou explorar aqui por uma questão de tempo. Então, o Weisskopf, em 79, faz esse artigo seminal em que ele propõe a taxa de lucro média da economia, né, ser calculada da seguinte forma a partir das contas nacionais. Você tem lá na contabilidade social, nas contas nacionais, né, de um país, o PIB, né, um valor agregado que foi gerado durante um período, e existem uma série de contas que compõem esse PIB. Os marxistas propuseram a calcular indicadores marxistas a partir dessas contas nacionais keynesianas, né, que são as contas nacionais convencionais. Então, a taxa de lucro vai ser representada pelo lucro dividido pelo estoque de capital. O denominador é o estoque de capital e o numerador é a massa de lucro. Essa massa de lucro nada mais é do que o novo valor, que seria grosso modo PIB, menos a massa salarial. Então, tudo que se produziu menos tudo que se pagou de salário dá o lucro. O que sobrou é o lucro, né? Então, a taxa de lucro é esse lucro dividido pelo estoque de capital daquele período. A taxa de lucro pode ser decomposta, né? A proposta do Weisskopf é decompor a taxa de lucro em um indicador distributivo, que seria a participação do lucro, que é P sobre Y. Y é a renda, ou o PIB, né? Daria para falar em termos de produção, é o PIB. Então, a gente tem a participação do lucro como massa de lucro, que é P, dividido pelo PIB, né? Pelo novo valor, pelo Y. Então, esse é um indicador de distribuição, a participação do lucro no PIB. O segundo indicador é um indicador de produtividade, que é um indicador de eficiência técnica, né? Em que eu tenho a renda no numerador, ou o PIB, né? O novo valor que foi gerado, o Y, dividido por K,
que é o estoque de capital. Então, eu estou medindo quanto o estoque de capital foi capaz de contribuir para quanto de produção foi gerado a cada unidade de estoque de capital. O Marx, inclusive, fala, né, que o termo produtividade do capital é um termo, é, assim, é um termo que acaba é um termo idealista, né? É um termo, porque não existe produtividade do capital, né? Não, ele não é exatamente não expressa a essência da valorização, né? Você está falando em produtividade do capital, sendo que, na verdade, o que de fato produz, né, é o trabalho. Então, é o capital variável, é do capital variável que vai se extrair a mais-valia, né? Desculpa, é do novo valor decomposto em capital variável e mais-valia que surge a mais-valia. Então, não é do capital. Essa ideia de colocar o produto dividido pelo estoque de capital é, é uma concepção até meio errônea, né? Assim, do que está acontecendo na realidade. Mas pode ser uma variável útil para interpretar simplesmente o quanto se produz a cada unidade de capital. Esse é o conceito de produtividade do capital. Então, nós temos lá um elemento distributivo multiplicado pela produtividade do capital. Isso também pode ser representado, né, como um indicador de luta de classes. Então, a taxa de lucro pode ser expressa por P sobre W. P são os lucros e W são salários. Então, salário sobre lucro, né? Multiplicado daí agora por using, que é utilização na capacidade, multiplicado por 1 sobre K, né? 1 sobre o estoque de capital. Enfim, essa decomposição acabou se tornando muito famosa, né? Sendo reproduzida em uma série de artigos. E aqui eu vou trazer um dos artigos, uma base de dados inspirada na metodologia do Weisskopf, que é a do Marquette, Morrone e Bienbat. Os dados da IPWT 7.0, essa é a versão 7.0, já tem mais de uma década, né? Que são publicadas novas versões dessa planilha. E essa planilha é muito rica, são 150 países de 1950 a 2020, 2019. Então, para análise marxista empírica, ela é muito rica. Recomendo fortemente que todos visitem esses sites e conheçam esses dados. Para quem não tem muita facilidade com Excel, talvez seja um pouquinho chato ali de você coletar os dados e observar, mas daí, nesse caso, eu recomendo que conheçam os artigos que utilizaram esses dados, né, que estão nas referências finais aqui. Mas se você tem alguma facilidade com Excel, eu recomendo que entrem lá, filtrem os dados, observem, vejam a riqueza do material. Aqui, esse é um gráfico que apresenta o movimento de taxa de lucro média da economia brasileira. E aqui eu não vou entrar nos detalhes, eu só estou resumindo o que os autores concluíram, né? Então, só para ilustrar como a análise marxista quantitativa é muito rica também. Então, de 1950 a 73, os autores, o Adamo Marchetti, Eduardo Maldonado, que foi meu orientador, chegaram à seguinte conclusão, né? Houve uma queda moderada na taxa de lucro, foi um período marcado por industrialização e turbulência política, recuperação pós-64 com um boom econômico, né? De 73 a 89, houve uma queda na taxa de lucro mais acentuada, marcada por uma crise do desenvolvimentismo. Houve o segundo PND, endividamento externo nos anos 70, e a década de 80 foi marcada como a década perdida, com crise da dívida, inflação e baixo crescimento, o que era chamado de estagflação naquele período. Né? Para descrever aquele período, era um período de estagnação com inflação. E, ao mesmo tempo, uma queda acentuada da taxa de lucro. De 90 a 2007, houve uma recuperação parcial da taxa de lucro, justamente na fase neoliberal, em que políticas neoliberais de promoção do lucro foram implementadas, com basicamente as políticas neoliberais, né, são de ataque aos trabalhadores e promoção da, da lucratividade. Então, houve uma recuperação parcial da taxa de lucro no Brasil. Esse artigo do Basu e Manolakos é um artigo bem interessante de análise empírica em que eles aplicam o filtro HP, que é um filtro frequentemente utilizado por autores liberais, mas mostrando que o recurso, né, o filtro em si,
Pode ter outras aplicações, além de aplicações pela teoria neoclássica liberal. Ele faz a aplicação de teste de raiz unitária, que são métodos convencionais na estatística e não necessariamente na economia, mas em estatística, para análise da estacionalidade de séries. E chega à conclusão que houve uma tendência de queda da taxa de lucro, houve fatores contrarrestantes, né, de contraposição à tendência à queda da taxa de lucro também. Então, de 48 a 82, houve uma queda da taxa de lucro marcada pelo aumento da composição orgânica do capital. De 82 a 97, houve um aumento da taxa de lucro, uma recuperação parcial da taxa de lucro, decorrente do aumento da exploração do trabalho, convergindo com a ideia de que o neoliberalismo é capaz de aumentar a lucratividade, assim como aconteceu no Brasil, mas de uma forma mais tardia. De 97 a 2007, o processo de financiarização que marcou esse período, né? Alguns autores identificam recuperação parcial da taxa de lucro, outros, dependendo da forma como contabilizam a taxa de lucro, acabam identificando como Bazon e Manolakis uma queda persistente na taxa de lucro nesse período. E, no fim das contas, como resultado geral, os autores identificaram tendência de queda na taxa de lucro, reconhecendo que existem tendências contrarrestantes que se contrapõem à tendência de queda. De certa forma, assim, em termos gerais, está alinhado com a teoria do Marx. O Andrew Kleeman, que é esse defensor da contabilização da taxa de lucro a partir de custos históricos, afirma que a taxa de lucro a custos históricos é muito mais fiel à teoria do Marx. Então, se você tivesse, só para explicar, né, como é que o empresário vai contabilizar a sua taxa de lucro? Pensando agora, por simplificação, no empresário individual, né? Ele calcula a taxa de lucro pegando o montante de lucro que ele obteve e divide por tudo que ele investiu. Aqui, por simplificação, a gente só tem, vamos colocar lá o capital fixo, que na teoria marxista é o valor das máquinas e de outros meios de produção que se depreciam, né, que transferem parcialmente seu valor no processo de produção para a mercadoria final. Então, esses elementos que compõem o capital fixo podem ser contabilizados ou a custos históricos ou a custos correntes. O que significa essas duas abordagens? Se eu estiver contabilizando meus custos a custos correntes, eu vou contabilizar o valor do meu estoque de capital com base no valor atual, o quanto ele vale hoje no mercado. Se eu estiver contabilizando meu estoque de capital fixo pelo custos que eu paguei efetivamente no passado, eu estaria a custos históricos. Então, a custos correntes é o valor atual, a custos históricos é o valor que eu efetivamente paguei no passado. Por exemplo, se eu tivesse 10 barris de petróleo guardados como estoque, né? De petróleo não, vamos colocar de diesel, né? Tem 10 barris de petróleo de diesel numa empresa. Aquilo é material que vai ser utilizado. Não é exatamente capital fixo aqui, porque. Mas enfim, só para separar aqui, seria um capital constante circulante, mas de qualquer forma, vamos imaginar que eu estou contabilizando isso a custos históricos. Se fosse a custos históricos, eu sempre contabilizaria meu lucro em cima do valor que eu efetivamente paguei lá no passado. Pode ser que há 6 meses atrás eu tenha comprado esses barris a $10, né? Então eu vou contabilizar meus custos e na hora de contabilizar o valor dos barris eu vou colocar $10 que eu efetivamente paguei no passado. Isso é custos históricos. Eu posso calcular minha taxa de lucro em cima de custos históricos. Ou posso calcular minha taxa de lucro em cima dos custos correntes. Em custos correntes, eu teria que contabilizar o valor do petróleo, o valor do barril de diesel, ao valor de hoje. Vamos dizer que não são mais $10. Digamos que está $15. Então eu deveria contabilizar lá no denominador da minha taxa de lucro $15 nos meus custos correntes. O Kleeman diz que o capital que é rentabilizado é aquele efetivamente gasto, então você deve contabilizar custos históricos. Parece estar mais alinhado com a teoria do Marx, ou a forma como o Marx fala, né, no Capital, ele parece falar dessa forma, né? O capital que vai ser rentabilizado é aquele que efetivamente foi gasto. Bom, em algumas situações a taxa de lucro a custos históricos pode não representar nada da realidade, né? É só imaginar um cenário de hiperinflação. No nosso numerador, a massa de lucro, a massa de mais-valia, que é o Mzinho, sempre está inflacionando, porque ele inflaciona a cada ano, né? Já o denominador, se ele não inflacionar, eu estiver utilizando custos
fixos, custos históricos, num contexto de hiperinflação, a minha taxa de lucro pode não representar nada da realidade. Então, existem certas vantagens e desvantagens, né, na utilização da taxa de lucro nas diferentes abordagens, mas vamos seguir o raciocínio do Kliman, né? Ele diz que a taxa de lucro deve ser contabilizada a custos históricos porque é efetivamente o que foi gasto, o que foi despendido, né, para realizar o investimento no capital. Aqui estão lá a taxa de lucro, né, com essa tendência de queda a custos históricos. Bom, então aqui é só um cenário para mostrar os movimentos da taxa de lucro caso houvesse inflação homogênea. Se houvesse inflação homogênea, a taxa de lucro a custos históricos e a custos históricos não variaria, né? Se houvesse uma taxa de lucro a custos históricos, né, com inflação homogênea, não existiria efeito nenhum sobre a taxa de lucro a custos de reposição ou a custos correntes. Por outro lado, né, haveria uma superestimação da lucratividade da taxa de lucro a custos históricos, porque o numerador cresceria, em compensação, o denominador estaria contabilizado a custos históricos, não poderia aumentar, ficaria sem o efeito da inflação. E o efeito final vai ser um aumento da taxa de lucro. Um aumento falso, né? Porque só houve um processo inflacionário, não houve aumento da taxa de lucro a princípio. Então, nós vimos ali que a taxa de lucro a custos históricos, num contexto de inflação, pode ser muito equivocada. Bom, então eu mostrei ali que, mesmo que o clima estivesse certo, existem alguns momentos que a taxa de lucro a custos históricos parece representar bem a realidade, e em outros momentos não. Justamente por haver esse debate, ter identificado esse debate, eu propus um modelo de mudança de regime markoviano em que eu vou fazer a utilização da taxa de lucro a custos históricos para explicar o crescimento da economia americana e vou permitir que o coeficiente varie, o coeficiente da regressão, né, entre essa taxa de lucro custos históricos e o crescimento, vou permitir que esse coeficiente varie numa mudança de regime markoviano, ele esteja submetido a dois regimes. No regime zero, a taxa de lucro a custos históricos, que é esse RH4, acabou não sendo significativa. No regime 1, ela foi significativa. O que isso significa, né, no meu modelo? Significa que, a partir desse modelo de mudança regime markoviano, que teve uma regressão, em que a taxa de lucro a custos históricos explica o crescimento econômico, a gente tem que, no regime R1, a taxa de lucro a custos históricos explica. No regime R0, a taxa de lucro a custos históricos não explica o crescimento econômico. Então, o que explicaria nos momentos em que a taxa de lucro a custos históricos não explica o crescimento econômico? Provavelmente a taxa de lucro a custos correntes. E é justamente isso que eu fiz, né? Para os momentos em que a taxa de lucro a custos históricos não é significativa, eu vou inserir a taxa de lucro a custos correntes como variação dessa rentabilidade. E aqui são as funções de probabilidade de estar no regime zero. Então, eu tenho os momentos em que acontece essa incapacidade do modelo de explicar o crescimento econômico. E esses momentos acontecem posteriormente às crises econômicas. Em azul escuro são as crises econômicas identificadas pelo Federal Reserve nos Estados Unidos, com base nos estudos de Hamilton. E a minha função de probabilidade de estar no regime zero é essa funçãozinha em azul, clarinho. Então, notem que, ao longo do tempo, a minha série acontece posteriormente às crises econômicas. Então, aparentemente, o que acontece? Acontecem as crises econômicas, posteriormente os empresários precisam reavaliar seus ativos e, nesses momentos, a taxa de lucro a custos históricos não passa a ser mais a referência no investimento, passando a ser relevante a taxa de lucro a custos correntes. Essa aqui é a função, a probabilidade de estar no regime de recessão, calculado pelo Pigger, e probabilidade de estar no regime R0, calculado por mim. Veja que a minha série é atrasada em relação ao do Pigger. E por isso eu fiz uma mescla em que eu corrigi a taxa de lucro a custos históricos pelas variações da taxa de lucro a custos correntes nos regimes R0.
o resultado foi uma melhoria na taxa de lucro, na capacidade explicativa do PIB, né? Inicialmente, a taxa de lucro a custos históricos explicava somente 3% das variações do PIB, e agora passou a explicar 6% das variações do PIB. Bom, aqui são uma outra aplicação de Markov Switching, que eu não vou entrar aqui nos detalhes para não desgastar, mas é mais uma aplicação de Markov Switching em modelos marxistas, né, em que se divide períodos de crescimento e de decrescimento da taxa de lucro, mas a minha abordagem aqui é um assunto muito mais específico, né, que é a taxa de lucro a custos históricos ou custos correntes, e uma proposta de melhoria do cálculo da taxa de lucro a partir desse modelo econométrico. Esse modelo aqui, eu também estimei na minha tese de doutorado, e ela é um modelo bem simples de interpretar, né? Eu tenho aqui a taxa de lucro em preto, vocês vejam que ela tem uma tendência de queda, esses dados são trimestrais, essa tendência de queda e algumas quebras, né? Então, eu peguei essa taxa de lucro com essas quebras e com essa tendência, passei um filtro de ciclo e tendência e fiz algumas previsões para a taxa de lucro. Vejam que a taxa de lucro, essas aqui são as previsões, ó, de 2016, 2015, né? 16 até 2020, 2, 3. Teria uma queda até 2020, mais ou menos. Então, lá em 2016, quando eu fiz a minha tese foi defendida em 2017, os dados iam até 2016, eu tinha uma previsão de queda na taxa de lucro americana até 2020. Veja como era possível, né, já prever essas dificuldades que o capitalismo americano iria enfrentar, porque afinal de contas isso não é algo momentâneo, é algo estrutural, né? E essa decadência estrutural pode ser identificada na trajetória das séries. Por exemplo, a série de taxa de lucro, você identifica a taxa de lucro lá dos anos 70 e compara com o que é em 2020, né, no momento em que teria o valor mínimo. Esses valores pontilhados em vermelho é a média prevista. As duas linhas que estão em volta são os intervalos de confiança. Então, o relevante é olhar para essa linha vermelha aqui, né? Então, vejam que a taxa de lucro estava previu-se, né, que a taxa de lucro cairia até, até os momentos recentes, né, até pouco tempo atrás. Isso que não, mesmo sem haver Covid, sem haver uma pandemia, as perspectivas para a economia americana já eram bem ruins. Aqui são dados de desde 1880 até 2009, calculados pelo Duminil e Levy. Esses dois franceses calcularam uma série secular para a taxa de lucro americana, e é possível passar filtro de tendência, calcular ciclo e tendência, né, um filtro de ciclo e tendência, para identificar padrões dessa série. E a partir desses padrões se identifica, né, se pode fazer uma previsão da taxa de lucro também com uma tendência de queda até 2020, 2019, e depois iria começar um processo de recuperação. Então a gente consegue identificar aqui um movimento de ciclo e de tendência que somados, né, é, quando se complementam, você tem uma previsão para a média da série. Então notem que a perspectiva no ano de 2009 em diante era de decadência do capitalismo, né? E uma experiência de um capitalismo zumbi, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Que vive alguns setores sobrevivendo de subsídios, as empresas enfrentando dificuldade de rentabilizar seu capital. Bom, enfim, esses trabalhos empíricos eu não tive a intenção de esgotar, né, as apresentações desses trabalhos. Inclusive, se vocês se interessam por algum deles em específico, eu posso depois fazer uma apresentação específica sobre algum deles. Mas eu quis ilustrar sobre o potencial do uso de matemática e métodos quantitativos, estatística ou raciocínio quantitativo na análise marxista. Isso que muitas vezes pode ficar parecendo como positivismo, pode ficar parecendo como algo que vai tomar o espaço do marxismo, na verdade, pode ser incorporado, pode fazer parte, pode enriquecer a análise marxista, né? A abordagem marxista, então, portanto, né, tanto qualitativa quanto quantitativa. Ambos os aspectos são indissociáveis. Para a análise marxista, é necessário especificar e interpretar o modelo com base na teoria marxista. Quando você vai fazer uma análise marxista, a estatística e a matemática tem que vir não como um fundamento ou como uma restrição para a teoria, e sim como uma ferramenta que pode potencializar a análise.
E os resultados da análise empírica, obviamente, devem ser limitados, né? Deve-se reconhecer um peso ou uma importância limitada a esses resultados para que eles nunca ocupem o espaço da teoria. Porque se você começar a ter uma paixão cega pelos resultados empíricos, você pode acabar igual o Pearson, né? Tendo conclusões racistas, conclusões eugenistas, porque os pressupostos importam, né? Onde é que você quer chegar com a tua teoria não é uma pergunta irrelevante. Então, tudo que a gente faz é político. E uma análise empírica tem que ser responsável, né? Você tem que saber o que você está fazendo, tem que saber qual teoria você está utilizando, porque senão você pode chegar a conclusões que podem ser bem ruins, né? Bem nocivas, inclusive para você como intelectual e para a ciência no geral, né? Como o Carl Pearson fez, um grande intelectual que conseguiu é, chegar a conclusões péssimas, né, sobre o caminho da humanidade, sobre propostas de sociedade, sobre a concepção dele de justiça. Então, a gente tem que ser muito responsável ao fazer ao fazer análise empírica, porque afinal de contas o resultado vai tender a encantar as pessoas, né? As pessoas tendem a se encantar com o resultado empírico, então, porque eles são fáceis, são inteligíveis, então tem que ser muito responsável ao fazer análise empírica. Os dados devem ser criticamente selecionados. Isso, inclusive, o Marx mesmo, naquele trechinho da carta, fala isso, né? No futuro, com dados criticamente selecionados, poderíamos identificar padrões nas séries, alguma coisa assim, né? Na carta. Então, ser crítico aos dados, né? É algo muito importante. Crítico aos métodos de estimação dos dados. As contradições são causadoras das mudanças. E isso é fundamental para a interpretação dos modelos. Por exemplo, a queda da taxa de lucro é uma síntese do capital, da contradição capital e trabalho, né? Ter identificado uma queda da taxa de lucro é só uma informação estatística que pode ser até pouco relevante em alguns momentos, né? Mas quando você entende a queda da taxa de lucro dentro do contexto da teoria marxista, isso tem uma relevância muito grande. Isso é uma expressão da contradição capital-trabalho, é uma expressão de uma tendência do capitalismo. Então, a análise empírica descolada da teoria marxista, ela perde sentido também, né? Então, na análise marxista, a análise empírica desempenha um papel, mas ela não pode desempenhar um papel central, né? Não pode ocupar o espaço da teoria. As análises dos dados de Pearson são exemplos do perigo do empirismo. As correlações, por primeiro, não são causalidade, não é porque você correlaciona uma coisa com outra que uma coisa causa a outra. Então, por exemplo, eu poderia chegar à conclusão que em regiões mais pobres se tem menor nível de educação. Posso fazer a correlação dessas duas variáveis e posso tirar um monte de conclusões com causalidades invertidas, né? Porque, por exemplo, vou lá e identifico uma correlação alta entre é, áreas de maior índice de pobreza e menor índice de educação. Posso falar que as pessoas são pobres porque não estudaram. Posso dizer que as pessoas não estudaram porque são pobres. Posso dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra porque causalidade não é correlação. Para você identificar causalidade entre as coisas é necessário reflexão, é necessário uma teoria para te embasar, para interpretar o mundo, né? Então, identificar correlações entre as coisas é diferente de identificar causalidade entre as coisas. Os modelos não podem substituir a teoria em nenhum estudo, muito menos no marxismo, né? Muito menos no marxismo, por quê? Porque a gente tem uma teoria, a gente tem uma teoria que é boa, a gente tem uma teoria que é suficiente para interpretar todos os fenômenos econômicos, todos os fenômenos sociais. Se a gente vai fazer uma análise sem teoria marxista, a gente está perdendo, assim, perdendo a oportunidade de entender o mundo como ele efetivamente é, né? Então, para os outros que não têm teoria, por exemplo, que não têm uma teoria consistente, né, como os liberais, eles muitas vezes vão ter que abrir mão da teoria liberal para poder explicar o mundo. A gente não precisa disso, a gente pode interpretar tudo a partir do marxismo. É, porque existe um método, né, um método do materialismo histórico. Você não precisa fazer referência ao Marx para interpretar como Marx. Você precisa utilizar o método dele. É, o marxismo parte da observação do real, abstrai teoricamente e desdobra as contradições fundamentais em novas contradições, em direção ao concreto concebido em suas múltiplas contradições. Então esse é o caminho da teoria marxista, assim que ela se constrói, pressupondo o real antes da consciência. Da consciência, dessa realidade concreta agora concebida, se fazem abstrações e se chega numa realidade abstrata, desculpa, num teórico abstrato. Esse teórico abstrato vai se desdobrar em novas contradições, porque
porque se concebe de forma contraditória essa unidade básica dialética, se desdobra em contradições que vão se aproximando do concreto novamente, um concreto pensado que concebe agora a realidade em suas contradições. A econometria, em toda essa discussão, tem o papel somente de contrastar as nossas conclusões teóricas ou as nossas contradições ou as nossas tendências, né, relações entre variáveis, coisas que foram identificadas na teoria, contrastar essas coisas com a realidade que a gente observa a partir dos dados, né? Então, o papel da econometria, da estatística, na análise empírica, que aqui não necessariamente precisa de métodos quantitativos numéricos, né? Você pode observar um gráfico, analisar a evolução desses dados. Em todas essas análises empíricas, é, tem somente o papel de fazer um contraste com a teoria, né? Identificar se a teoria está correta, quer dizer, consegue explicar um fenômeno ou não consegue explicar um fenômeno, se a partir da teoria aquele fenômeno que foi observado é, explica alguma coisa ou expressa alguma coisa, representa alguma coisa significativa. Bom, enfim, eu fico aqui aberto para perguntas, né? Aqui é só um trecho da crítica do Marx ao método Leibniz, de derivação. Para quem tiver curiosidade, depois vocês podem consultar o slide. E temos as referências ainda, que inclui alguns dos textos que eu comentei aqui ao longo da apresentação. Beleza? Para mais perguntas, se vocês quiserem que eu fale de algum texto especificamente, eu gostaria que eu falasse algum tema especial sobre teoria marxista, sobre economia, me mandem lá e eu tento fazer o melhor para fazer um vídeo bacana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.